Mateus, capítulo 5, versículo 10. Amém, irmãos? E nós chegamos então na nossa última bem-aventurança. Hoje o Gil estava perguntando: pastor, já acabou as bem-aventuranças? Eu disse: não, agora que falta a última. Falta a última. E por incrível que pareça, a mais difícil. A mais difícil. Para a igreja hoje. Para as famílias. Para nós, servos do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 10. Nós temos então a 8ª bem-aventurança. Ué, pastor, mas se eu contar, dá 9. Na verdade, a maioria dos estudiosos concordam que a última realmente está aí no versículo 10. A outra, que é mencionada como bem-aventurança, ela é a continuação dessa última. Ela está interligada. Então vamos ler juntos? Vamos lá, Mateus 5, 10 e o 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Amém? A 8ª bem-aventurança destaca a importância do cristão, do servo do Senhor, permanecer firme na sua fé, firme na fé e na justiça. Mesmo diante das perseguições, o estar firme, permanecer firme, continuar firme, é algo que nós precisamos para a nossa vida seguir como instrução, como regra de fé. Por volta de 80 depois de Cristo, o imperador Domiciano suscitou uma grande perseguição aos cristãos. Entre os numerosos mártires que sofreram durante essa perseguição estava Simeão, bispo de Jerusalém, que foi crucificado, e João. Lembra de João, que escreveu o Apocalipse, que foi desterrado para a ilha de Patmos? Durante esse reinado, Domiciano criaram várias histórias com o fim de prejudicar os cristãos. Tal era a paixão dos pagãos que toda fome, preste atenção, irmãos, toda fome, toda e qualquer epidemia, doença, terremoto que assolasse qualquer província romana era atribuída aos cristãos. Essas perseguições contra os cristãos aumentaram o número de informantes e muitos, movidos pela cobiça, acabavam testemunhando falsamente contra a vida de pessoas inocentes que não tinham nada a ver. Tudo isso era uma comprovação de que Jesus estava certo. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. A perseguição se levanta, irmãos, é um fato. Imagina você viver naqueles dias onde o imperador dizia: eu estou gripado, é culpa do irmão Nilson, ele é crente. Aconteceu o terremoto lá na China, é culpa da irmã Luzia, ela é crente. Mas a história também diz que muitas outras perseguições aconteceram por ordem de outros imperadores romanos e em várias outras partes do mundo. Uma das perseguições mais atuais que nós tivemos foi em 2021. O pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, Minas Gerais,
foi intimado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para prestar depoimentos no dia 2 de agosto de 2021, às 15 horas da tarde, na condição de investigado. Tudo porque, no domingo no culto, o pastor Jorge Linhares disse que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela afirma que o homem é homem e mulher é mulher. Menino é menino e menina é menina. Diante de Deus, é isso. É John Stott, em um dos seus livros, que diz o seguinte: não devemos nos vingar como os incrédulos, nem ficar de mau humor como uma criança, nem nos lamentar e nem nos lamber por causa das nossas feridas em autopiedade, igual um cachorro, nem simplesmente sorrir e suportar tudo isso como uma brincadeira. Muito menos fazer de conta que gostamos de ser chamados de masoquistas como cristãos. Não, não é assim. Então, John Stott diz: como devemos agir? Devemos nos regozijar como um cristão. Até mesmo saltar de alegria se for necessário. Por quê? Em parte porque Jesus acrescentou: é grande o vosso galardão nos céus. Podemos perder tudo, irmãos, aqui na terra, disse John Stott, mas herdaremos muito mais na glória com o Senhor. Essa é a esperança dos filhos de Deus. Pastor Hernando Dias Lopes conta a história de um aluno que perguntou ao seu professor, reverendo Francisco Leonardo, e ele disse: pastor, se a igreja for mais perseguida, será que ela vai ser mais fiel? E ele disse: não, mas se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. A nossa religião, irmão, deve custar para nós a lágrima de arrependimento e o sangue da perseguição, diz Thomas Watson. A cruz, lembra, vem antes da coroa, da recompensa, da glória. O deserto parece a terra prometida, o sofrimento precede a glória, tudo vem antes. Mas o que importa não é o quanto nós seremos atribulados, mas um dia estaremos na glória com o Senhor. O cristão é perseguido, ele é, mas a promessa ainda é: eles serão recompensados. Amém, irmãos? A oitava bem-aventurança. Santo Agostinho disse que vê a oitava bem-aventurança como um chamado para permanecer firme na fé e na justiça, mesmo diante dos sofrimentos e perseguições. Santo Agostinho acreditava que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são abençoados, porque demonstram sua fidelidade para com Deus. São Tomás de Aquino diz que a oitava bem-aventurança é como um convite para cultivar a virtude da fortaleza, que permite os cristãos enfrentar perseguições e o sofrimento com coragem e perseverança. Mas o texto, irmãos, o que o texto nos diz? Vamos ler mais uma vez? Mateus 5:10, todos juntos. Vamos lá? Bem-aventurados perseguidos por causa da... A nossa perseguição não é por causa
de uma briga de menino. Não é por causa de um querer meu ou seu. Ela tem um fundamento. É por causa da justiça, o texto nos diz. Justiça no contexto bíblico refere-se à vida reta diante de Deus. Aquele que reflete o padrão moral do discípulo de Jesus, das promessas de Jesus, de uma vida de santidade com Deus, ele vai incomodar as pessoas. E uma vez que ele incomoda as pessoas, ele vai ser perseguido. O cristão deve ser bom exemplo no seu trabalho, na escola, aonde ele está. Mas isso vai trazer incômodo para as pessoas. Miqueias 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. Olha o que diz o texto. Miqueias 6, 8. Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? O que é que o Senhor exige de nós? Vamos ver juntos. Que pratiques a misericórdia e andes em unidade com teu Deus. É isso que o Senhor exige de nós, irmãos. Em outras palavras, seja crente, seja servo, pratique a justiça. A justiça bíblica implica viver de uma forma santa e ética, buscando a vontade de Deus. Não é ser bonzinho, mas é fazer o que Deus quer que você faça. Lembra de Daniel? A palavra do Senhor diz que ele e os seus amigos decidiram não se contaminar. Aquilo dali já causou um impacto. Daniel virou e disse: olha, eu não vou comer isso aí. Mais para frente, quando o rei convoca então que todos se prostrem diante da estátua, o que é que acontece? Todo mundo se ajoelha, menos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão lá. Eles estão lá, sendo servos. A diferença sempre vai incomodar. Lembro-me da história da cobra que perseguia o vagalume. E ela todo tempo atrás do vagalume, todo tempo atrás do vagalume, todo tempo atrás do vagalume. Uma hora o vagalume virou para a serpente e disse: por que você está me perseguindo? Eu não faço nem parte da sua cadeia alimentar. Você quer me comer por quê? E a serpente disse: porque eu não aguento essa sua luz. Ela me incomoda. Quando a igreja incomoda, ela é perseguida. Quando os servos do Senhor começam a fazer o que é certo, ele vai sim ser incomodado, ou vai incomodar pessoas. Justiça, diz o texto. Aqueles que seguem a justiça de Deus enfrentam resistência, pois vivem em contraste com os valores do mundo. 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12. Vamos ler juntos? 2 Timóteo 3,12. Vamos lá. Na verdade... Não. Peraí, irmãos. Eu acho que eu estou na igreja errada e eu li o texto errado. Porque todo mundo diz assim: quem quer viver vida boa vai ser abençoado por Jesus. Vai ter muita bênção. Olha, prepara a bênção. Vai chegar lá na sua casa. Sei, meu Senhor. Sua casa vai transbordar de bênção. É isso que o texto está dizendo, irmãos? Não é isso. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, vai acontecer o que, irmãos? Lá no seu trabalho, lá na faculdade,
lá no seu emprego, lá na sua escola, você é cristão, você vai incomodar. Pastor, eu não incomodo, não. Ninguém nem sabe que eu sou crente lá. Eita benção. É sinal que nem Jesus talvez saiba que você é crente. A perseguição no reino de Deus, irmãos, não é por crimes, mas é por viver de acordo com os padrões do nosso Deus. Amém? 1 Pedro 4, 14 e 15. 1 Pedro 4, 14 e 15. Vamos ler juntos? Vamos lá. Se sois aleluia! O Espírito de Deus repousa sobre você, a glória de Deus. É por isso que você incomoda, meu irmão. É por isso que algo traz incômodo. Lembra quando Moisés desce de lá do monte e o seu rosto brilhava e o povo não conseguia nem olhar para Moisés, e era preciso então Moisés usar o véu. O crente incomoda sim quando ele está cheio da glória, da presença, da palavra do nosso Deus. Isso não é motivo de vergonha, mas deve ser motivo de alegria. A perseguição que glorifica a Deus é aquela que ocorre devido ao compromisso que nós temos com a justiça divina. Amém, irmãos? Volte para o texto. Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurado, pois deles... Qual é a promessa, irmãos? Para aquele que é perseguido? O reino dos céus. A promessa do reino dos céus é só para quem incomoda. Só para quem é perseguido. Quando a China declarou que os cristãos não poderiam mais ali cultuar a Deus com liberdade, missionários foram mortos, pastores foram mortos, e então as missões começaram a se preocupar e a dizerem: e agora? Vai se acabar. Eles não vão continuar, não tem como sobreviver. 40 anos depois, os missionários começaram a voltar para a China. Pastores começaram a também voltar para a China, mesmo escondidos. E eles encontraram uma igreja lá mais forte, mais vibrante, mais cheia da presença de Deus, escondida. Sim, mas mais fiel ainda. Salmo 34, 18. Deus se faz presente de maneira especial, irmãos, na vida daqueles que sofrem. Talvez você se pergunta: por que tal irmão é mais abençoado que eu? Talvez porque ele seja mais fiel diante das perseguições que ele tem sofrido. Salmo 34, 18. Vamos ver? O Senhor, Ele salva e de espírito arrependido. A presença de Deus consola, irmãos, fortalece, mesmo aqueles que enfrentam perseguições. Há uma esperança. Qual é a esperança? Mateus 5,12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Aonde? Aonde? Nos céus, irmão. A sua recompensa, por causa do seu sofrimento, por causa das perseguições, não será aqui. Se alguém te disse o contrário disso, está enganando você, mentindo para você.
A esperança no reino dos céus é para aqueles que sofrem por Cristo. Eles têm promessa do reino. Eles receberão com alegria a sua coroa. Amém, irmãos? Olha o que diz Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Nem dirão, está aqui, está ali, pois o reino de Deus está com a igreja, está aqui, está com os servos fiéis. A promessa do reino dos céus, irmãos, fortalece os perseguidos, traz presença, traz conforto, mesmo para aqueles que estão aflitos. No Antigo Testamento, a perseguição era muito maior, e às vezes só tinha um lá. Jeremias 20, versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 20, versículo 2. Vamos ler juntos. Então Passu feriu o profeta e o prendeu aonde? Que está na porta superior de Benjamim, na casa de Deus. Essa foi a recompensa do profeta. Essa foi a recompensa de Jeremias. Passou, feriu, bateu, maltratou, amarrou e botou ele lá. Ah, meus irmãos, existem aqueles que sofrem. E aí você pergunta, pastor, por que eu sofro tanto? Você sofre, mas Deus ainda é contigo. Você sofre, mas é o Senhor quem fortalece. O que diz João 15, 20? João 15, versículo 20. Eu quero ouvir só os homens agora lendo. Vamos lá, só os homens. Lembrai-vos da palavra da que Deus fez. O servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, também os perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vós. A pergunta é, você é melhor que Jesus, irmão? Porque a gente não quer ser perseguido, irmãos. A perseguição traz alegria, mesmo que a gente não entenda. A perseguição traz perseverança na fé. A perseguição faz com que os crentes se acordem, se despertem e comecem a orar mais. Isso porque quando Deus permite a perseguição, é porque tem um propósito. Amém, irmãos? Tem um propósito. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Tem um propósito, meu irmão. Tudo tem um propósito. 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12. Vamos ler juntos. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que aquilo que falam de mal de vós, como se fossem praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia. Quando alguém falar mal de você, meu irmão, dê glória a Deus. É sinal que o Senhor está agindo na sua vida. Amém? A perseguição é um momento para a igreja se unir. Não é para se afastar. Irmãos, quantos missionários estão ali precisando do nosso apoio como igreja? A gente precisa orar mais, irmãos. Precisamos orar mais.
Filipenses capítulo 1, versículo 27, para nós terminarmos. Filipenses 1, 27. Vamos levantar? Filipenses 1, 27. Vamos ler juntos. Somente Para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes, num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Aleluia. Você lembra o que era que a gente estava estudando antes das bem-aventuranças? Permanecer firme. Esse é o ponto. Voltamos para o início. O inimigo tenta de todas as formas te abater, te afastar. Eu acho interessante a frase do reformador, né, pastor Zarias? Se você quiser se afastar de Deus, o inimigo te dá um cavalo selado para você ir para longe de Deus. Só que eu consertei essa frase, falei para o pastor Zarias. Se você quer se afastar de Deus, hoje o diabo te dá uma limusine completa. Paga a sua passagem de ônibus, vai na primeira classe de avião para você ir para longe de Deus. Por outro lado, os crentes fiéis irão permanecer firmes. Irmãos, que possamos orar, porque deixa eu falar uma coisa para você. A maior certeza que a igreja tem é de que um dia você vai ser perseguido. Depois da vinda do Senhor, a outra certeza que nós temos é que um dia nós vamos ser perseguidos. Talvez seja por isso que muitas pessoas se afastam da igreja, se afastam do caminho do Senhor, porque elas imaginam que é mais fácil viver assim. E é sim, eis a boa notícia para você. É mais fácil viver assim, longe de Jesus. Somos tentados, perseguidos, injustiçados, aflitos, mas a palavra do Senhor diz que nunca somos abandonados pelo Senhor. Não é o Senhor que abandona o homem, mas é o homem que vira as costas para o seu Deus. Vamos orar?